Tudo bem, gente? Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os juizados especiais. E nós vamos dividir a nossa fala primeiro no juizado especial civil, depois juizado especial federal e por fim juizado especial da Fazenda Pública. Então nós vamos começar pelo juizado especial civil, que está previsto na Lei 9.099 de 95. Então existe uma lei própria regulamentando o procedimento do juizado especial civil, certo? Lei 9.099 de 95. E qual foi o objetivo do juizado especial civil? Bom, o juizado especial civil, como eu disse, surgiu em 1995 através da Lei 9.099, mas tem também previsão constitucional, como nós vamos ver no artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal. E o objetivo do juizado especial é exatamente buscar uma facilitação no acesso ao Poder Judiciário. Então, o que se conseguiu com o juizado especial é que uma litigiosidade contida pudesse aflorar perante o Poder Judiciário, ou seja, causas que anteriormente não eram propostas em juízo, causas que não chegavam à apreciação do Poder Judiciário, passaram a chegar através do juizado especial. Isso porque a ideia do juizado especial é trazer uma maior informalidade, maior celeridade e uma redução de custos. E com isso, algumas demandas que jamais seriam propostas, porque não valeria economicamente a pena para a parte propor essa ação, em virtude dos altos custos de se propor uma demanda. Nós sabemos que, ao ingressar em juízo, a parte tem que custear um advogado, salvo se ela estiver amparada pela Defensoria Pública ou pelos escritórios e escolas das faculdades de Direito. Ela teria que pagar um advogado, ela teria que pagar as custas iniciais, salvo se estiver amparada pela assistência judiciária gratuita. Então, quer dizer, existem custos para se litigar. E estes altos custos desestimulavam as pessoas a ingressarem em juízo com demandas de baixo valor econômico, de pequeno valor econômico. Por isso o juizado especial surgiu e, ao surgir, ele permitiu que essa litigiosidade antes contida, pela impossibilidade de custear uma demanda de menor valor econômico, pudesse agora ser apreciada em juízo. A doutrina costuma dizer que não é correto colocar que o juizado especial ele foi criado para desafogar o judiciário. Porque existem muitas pessoas que dizem isso. Olha, a Lei 9.099 de 95, ao criar o juizado especial, tinha como objetivo desafogar o Poder Judiciário. E isso não é bem verdade, porque o que aconteceu não foi desafogar o Poder Judiciário, não foi retirar da Justiça Comum Estadual as ações que lá tramitavam, foi trazer novas demandas, como eu disse, que anteriormente não apareciam em juízo, as pessoas não ingressavam em juízo com essas demandas começaram a surgir e a ter a guarida do judiciário, elas começaram a ser decididas pelo Poder Judiciário a partir da ideia de juizado especial. Então, vamos lá, como eu disse a vocês, o juizado especial está previsto na Lei 9.099, que é de 1995, mas ela tem um fundamento constitucional. E o seu fundamento constitucional é exatamente o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: a União, o Distrito Federal e nos territórios, os estados criarão juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então vamos lá. Primeira coisa importante aqui é que a Constituição Federal permitiu que a União criasse no Distrito Federal, nos territórios e no Estado, os juizados especiais, tanto com competência civil quanto com competência criminal, No que diz respeito aos juizados especiais cíveis, para julgar as causas chamadas causas de menor complexidade. E, gente, não necessariamente nós sabemos, as causas que são julgadas nos juizados especiais cíveis têm menor complexidade. Às vezes a complexidade é muito grande. Às vezes
ela vai ser julgada no juizado especial cível, não em virtude da complexidade, mas em virtude do valor dado à causa. Quer dizer, pelo fato de ser uma demanda onde o valor discutido é um valor baixo. Então, elas às vezes têm grande complexidade, mas um menor valor econômico. E por isso elas são julgadas pelos juizados especiais cíveis. E os juizados especiais criminais, por sua vez, julgarão os crimes de menor potencial ofensivo, como diz o inciso 1º do artigo 98 do CPC. O rito, o próprio artigo 98, inciso 1º diz, é o rito sumaríssimo, ou seja, o procedimento sumaríssimo. A ideia de sumaríssimo traz em si a ideia de mais celeridade, de mais informalidade. Então, o juizado especial ele possui um procedimento próprio, que é o procedimento sumaríssimo, que busca exatamente dar maior celeridade, dar maior informalidade, simplificar os atos processuais, buscando com isso uma prestação jurisdicional que respeite o princípio da duração razoável do processo, né? Permitindo-se, inclusive, que os juízes, sejam juízes togados, sejam os juízes leigos, nós vamos perceber, nós vamos estudar mais à frente, que os juízes leigos são advogados com no mínimo 5 anos de experiência que atuam como juízes nos juizados especiais cíveis. E seja o juiz togado, seja o juiz leigo, ele tem competência para buscar a conciliação, o julgamento, inclusive a execução também dos seus próprios julgados. E a Constituição ressalva a existência de uma instância recursal. E a instância recursal nos juizados especiais, as chamadas turmas recursais ou colégios recursais, são formados por juízes de primeiro grau de jurisdição. Então, além deles atuarem como juízes de primeiro grau, eles acumulam a função de atuarem como juízes nas turmas recursais ou nos colégios recursais, que seria a segunda instância dos juizados especiais. O que nos interessa aqui não é o juizado especial criminal, que é o chamado GCRIM. O que nos interessa é o juizado especial cível, e é a ele que nós vamos nos ater a partir de agora. Nós vamos estudar todo o procedimento e toda a sistemática do juizado especial cível, tal como prevista na Lei 9.099 de 95 e nos enunciados do FONAGE. O FONAGE é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Vocês vão perceber que este fórum, que reúne juízes que atuam nos juizados especiais, eles em grande parte alteram ou dão uma nova conotação, uma nova interpretação ao texto da lei. Então, eles são muito importantes no estudo dos juizados especiais. Quando vocês forem sentar para estudar os juizados especiais, leiam os enunciados do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que é o chamado FONAGE, porque eles influenciam e muito na interpretação da Lei 9.099 de 95. Então, vamos lá. Vamos analisar quais são os princípios que norteiam os juizados especiais cíveis. A primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é que nos juizados especiais vão vigorar os princípios e as garantias constitucionais que vigoram no processo civil como um todo. Então, princípios como o princípio do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, garantia de isonomia entre as partes, a imparcialidade do juiz, o princípio da publicidade, entre vários outros princípios do processo civil como um todo, eles também se aplicam aos juizados especiais. Só que além desses princípios e garantias constitucionais, o juizado especial ele possui uma gama de princípios basilares, ou seja, princípios indicadores da finalidade dos juizados especiais. E eles estão previstos no artigo 2º da Lei 9.099 de 95. Então, vamos entender o que diz o artigo 2º desta lei. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês notassem é a busca constante pela conciliação e pela transação, pois essa é uma marca dos juizados especiais cíveis, quer dizer, a busca constante pela conciliação, por uma solução amigável, por uma composição amigável do litígio. A todo tempo, o magistrado deve estar tanto no processamento quanto no julgamento das demandas nos juizados especiais,
buscando e fomentando a conciliação. Claro, gente, isso não é uma regra só do juizado especial. Nós sabemos que o artigo 125, inciso 4 do CPC, ele diz que os juízes devem, sempre que possível, buscar conciliar as partes. Então, a ideia de conciliação, ela permeia o processo civil tradicional como um todo. Mas no juizado especial, o fomento à conciliação, ele é muito grande. E a própria lei vem ressaltando a necessidade de que o juiz busque o tempo todo conciliar. Claro que conciliar sem que com isso ele viole a sua imparcialidade ou ele antecipe o seu julgamento, porque às vezes, né, tem-se a equivocada impressão de que para buscar a conciliação o juiz força uma situação antecipando o seu veredito, quer dizer, ele antecipa o seu posicionamento no sentido de forçar uma das partes a fazer um acordo. Não é isso. Ele tem que, dentro da sua imparcialidade, sem antecipar o seu convencimento, buscar a todo tempo conciliar as partes. Isso está previsto no próprio artigo 2º, né? Que são as regras que orientam os juizados especiais. Bom, dito isso, vamos entender agora o que são cada um destes princípios. O princípio da oralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade processual. Então vamos começar pelo princípio da oralidade. O que significa o princípio da oralidade? Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre o princípio da oralidade quando nós estudamos os princípios inerentes ao processo civil como um todo, porque ele também se baseia no princípio da oralidade, mas bem menos do que os juizados especiais. Nós vimos na ocasião que o princípio da oralidade hoje, ele tem mais, no processo civil clássico, ele tem mais uma relevância histórica do que de fato uma relevância prática. Onde a gente vê ainda hoje, dentro do processo civil tradicional, a relevância do princípio da oralidade é basicamente na fase de produção de provas, na parte de colheita da prova oral, que nós temos lá o princípio da imediação, o princípio da concentração, o princípio da identidade física do juiz, que são subprincípios da oralidade que influem a colheita de provas, né, que determinam que o juiz deve estar em contato direto com as provas, que o juiz que colheu as provas deve ser aquele que vai proferir a sentença, que a audiência deve ser una, para que haja uma sistematização por parte do juiz das provas que foram colhidas, dos depoimentos que foram tomados. Então são os subprincípios da oralidade que se destacam mais hoje no processo civil clássico dentro da produção de provas. Mas no juizado especial, o princípio da oralidade ele ganha uma grande relevância, porque boa parte dos atos processuais eles são praticados oralmente, verbalmente, e são reduzidos a termo. O que é termo, gente? Termo é a documentação de um ato processual verbal praticado em cartório. Então, se determinado ato foi praticado verbalmente em cartório, por exemplo, uma testemunha foi ouvida, tomou-se o depoimento pessoal do autor, tomou-se o depoimento pessoal do réu, este depoimento, essa oitiva da testemunha serão reduzidos a termo, ou seja, é um ato processual verbal que será documentado no processo. E aí, é muito interessante que vocês percebam que a documentação dos atos processuais verbais praticados nos juizados especiais podem ser feitos através de fita magnética ou de outro equivalente. Nós sabemos que hoje, né, a fita magnética já está um pouquinho, se não muito, né, ultrapassada. Mas nós temos outras possibilidades. Pode ser utilizado, por exemplo, meios eletrônicos, uma tecnologia mais avançada para a documentação desses atos processuais. É o que diz o parágrafo 3º do artigo 13 da Lei 9.099 de 95. Vamos ler aqui e entender o que ele diz. Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgados da decisão. Percebam aqui que o princípio da oralidade ele tem uma relevância muito grande no juizado especial. Tem uma relevância tão grande que se permite que apenas os atos considerados essenciais
sejam de fato registrados por escrito, né? Através de manuscrito, datilografado ou taquigrafado, enfim, sejam registrados por escrito. Os demais atos processuais, eles podem ser gravados, simplesmente gravados numa fita magnética ou em qualquer outro meio idôneo de gravação, e a lei autoriza, inclusive, que essas gravações sejam dispensadas após o trânsito em julgado da decisão. E aí vale aqui um importante comentário: não se admite ação rescisória nos juizados especiais, e isso é bastante relevante para que vocês entendam por que a lei autoriza, após o trânsito em julgado da decisão, a inutilização dessas gravações. Porque as gravações são feitas porque elas podem ser utilizadas no momento posterior. Elas podem ser necessárias, por exemplo, no caso de um recurso ou até mesmo na fase de execução da sentença. Agora, uma vez transitada em julgado a decisão se torna imutável. E no juizado especial não se permite a ação rescisória, que é a ação exatamente que tem por objetivo desconstituir uma sentença de mérito transitada em julgado. Como não há espaço para ação rescisória nos juizados especiais, a lei autoriza que essas gravações sejam inutilizadas, né, o judiciário se desfaça dessas gravações, tão logo a sentença transite em julgado. E somente o essencial permanecerá registrado por escrito, certo? Mas vamos lá. Existem uma série de exemplos que você pode retirar da Lei 9.099 de 95 e que refletem a aplicação prática do princípio da oralidade, para vocês verem como o princípio da oralidade tem relevância no procedimento sumaríssimo dos juizados especiais. Então vamos lá, alguns exemplos. Por exemplo, o artigo 14 caput, ele diz que a inicial pode ser apresentada oralmente na secretaria do juizado. Nós sabemos que a regra geral do processo civil clássico é que a petição inicial deve ser apresentada por escrito. Mas nos juizados especiais, a petição inicial ela pode ser apresentada oralmente, verbalmente, através da secretaria do juizado. A parte ela se dirige ao setor de atermação e lá ela vai verbalizar a situação para o serventuário. E o serventuário, ouvindo tudo o que a parte tem a dizer, vai reduzir a termo, ou seja, vai documentar os fatos que foram verbalmente apresentados pela parte ao serventuário na secretaria do juizado. E isso está autorizado pelo artigo 14 caput. Exemplo claro da aplicação do princípio da oralidade. Uma outra hipótese: o mandado ao advogado pode ser verbal, a menos que tenha poderes especiais. Isso está lá no artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 9.099. Quer dizer, nós sabemos que a procuração outorgada ao advogado, ela possui dois tipos de poderes. Os poderes chamados poderes para o foro em geral, que são os poderes da cláusula ad judícia, e os poderes especiais, que são aqueles previstos no artigo 38 do Código de Processo Civil. Dentre os poderes especiais, nós temos o poder do advogado para receber citação, para dar quitação, para transigir em nome da parte, para renunciar ao direito de recorrer, para desistir da ação, para desistir do recurso. São determinados atos processuais que o advogado só poderá praticar em nome da parte se ele possuir poderes especiais para tanto. E estes poderes especiais devem estar previstos numa procuração por escrito. Mas ressalvados os poderes especiais, para que a parte confira ao advogado os poderes para o foro em geral, que são os chamados poderes da cláusula ad judícia, ele poderá fazê-lo verbalmente. Claro, gente, que isso será documentado no processo. Isso será reduzido a termo. A contestação e o pedido contraposto também podem ser apresentados oralmente. Então, o artigo 10 da Lei 9.099 de 95 permite que o réu conteste verbalmente e formule pedido contraposto verbalmente. Nós vamos ver mais à frente que o pedido contraposto é formulado pelo réu na contestação. Na contestação, o réu resiste à pretensão formulada pelo autor, mas ele pode também formular um pedido contra o autor da ação, que é o chamado pedido contraposto. Tanto a contestação quanto o pedido contraposto podem ser apresentados oralmente no procedimento dos juizados especiais.
Nas causas de até 20 salários mínimos, em que se dispensa a participação do advogado, que a parte pode ir pessoalmente ao juizado especial, ela detém a capacidade postulatória nesses casos, não necessita do advogado, nestes casos ela pode simplesmente apresentar a sua versão dos fatos em audiência e o próprio juiz vai reduzir a termo o que ele entender necessário, né, no caso aí da contestação. A contestação vai se resumir à versão dos fatos apresentados pelo próprio réu, já que ele não possui advogado em causas de até 20 salários mínimos. Em causas de valor superior a 20 salários mínimos, como a participação do advogado é obrigatória, ele que fará a contestação e também poderá fazê-lo oralmente ou por escrito nos termos do artigo 10 da Lei 9.099. Mais um exemplo do princípio da oralidade é o fato de que a prova pericial não é admitida, mas é possível pedir ao juiz a inquirição de técnicos de sua confiança. Gente, o artigo 35 da Lei 9.099, de 95, ele vai dizer que não se admite prova pericial nos juizados especiais. Se for necessária a produção de prova pericial, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito para que a demanda possa ser proposta perante a justiça comum, perante o foro comum. E isso acontece porque a prova pericial ela pode gerar um atraso no processo. E um dos princípios que norteiam os juizados especiais é o princípio da celeridade processual. Aqui se vela por um judiciário que seja célere, por uma prestação jurisdicional rápida. E neste sentido é que se proíbe, se veda a produção de prova pericial, mas nada impede que um técnico da confiança das partes ou um perito, um técnico da confiança do próprio magistrado compareça à audiência para prestar esclarecimentos verbais. Então, existem casos em que há realmente necessidade de uma prova pericial complexa. A elaboração de um laudo pericial, estudo do caso, e aí não tem condições da causa ser julgada no juizado especial por ser incompatível com a celeridade que se busca. Porém, se um simples esclarecimento de um técnico, de uma pessoa perita no assunto for o suficiente, aí sim se pode autorizar o esclarecimento por parte deste técnico ou do perito, nomeado pelo próprio juiz ou a requerimento das partes, através da audiência de instrução e julgamento. O perito comparece à audiência de instrução e julgamento e lá ele presta os esclarecimentos necessários ao deslinde da demanda, quer dizer, ao julgamento da demanda, que é um outro exemplo de aplicação prática do princípio da oralidade. Um outro exemplo é que a prova oral não é reduzida a escrito, podendo ser gravada. Como eu disse a vocês, o parágrafo 3º lá do artigo 13 e o artigo 36 retoma isso da Lei 9.099 de 95, permite, né, esses artigos permitem que a prova seja realizada oralmente e ela não precisa ser reduzida a termo. Ela pode ser simplesmente gravada em fita magnética ou equivalente e, ao final, ser inutilizada após o trânsito em julgado da decisão. A gente não vê isso muito na prática não, gente. Na prática, a gente vê que a grande maioria dos juízes que atuam perante os juizados especiais reduzem a termo, ou seja, documentam, né, na ata da audiência, por exemplo, a oitiva das testemunhas, o depoimento pessoal das partes, mas a lei autoriza uma simples gravação que pode ser descartada após o trânsito em julgado da decisão, em respeito ao princípio da oralidade. E também, um outro exemplo interessante é o fato de que os embargos de declaração podem ser opostos oralmente. Os embargos de declaração são um recurso que tem por objetivo sanar uma omissão, obscuridade ou contradição existente numa sentença ou num acórdão proferido pelo judiciário. E, regra geral, os embargos de declaração devem ser propostos por escrito, mas não é isso que acontece no juizado especial. Pelo princípio da oralidade, os embargos de declaração podem ser apresentados oralmente. E aí, é claro, geralmente, quando o advogado propõe os embargos de declaração oralmente, ele faz isso dentro da própria audiência de instrução e julgamento. É mais fácil você imaginar os embargos de declaração sendo propostos verbalmente quando eles são propostos dentro da própria audiência de instrução e julgamento. Bom, gente, esses são alguns exemplos que mostram com bastante clareza para a gente a relevância e a extensão do respeito à oralidade no procedimento sumaríssimo dos juizados especiais.
Mas além do princípio da oralidade, há também dois outros princípios enunciados pelo artigo 2º da Lei 9.099, que são o princípio da informalidade e o princípio da simplicidade. Quer dizer, o juizado especial busca o tempo todo a informalidade e a simplicidade, com a redução de formas e solenidades que possam comprometer a rápida solução do litígio. Nós sabemos que, em muitos casos, as solenidades excessivas do Código de Processo Civil acabam por acarretar uma morosidade do judiciário, uma morosidade no julgamento do processo. Por isso, busca-se a informalidade e a simplicidade como forma de agilizar, de buscar mais celeridade, dar mais celeridade na prestação jurisdicional. A gente vê que a simplificação e a informalidade, ela acontece o tempo todo. Você vê, por exemplo, a petição inicial é um ótimo exemplo de informalidade, ela pode ser feita verbalmente. Quando nós formos estudar a petição inicial, vocês vão perceber que não há necessidade de requerimento de citação do réu na petição inicial, que não há necessidade de requerimento de produção de provas. São simplificações e uma informalidade que se busca para se alcançar uma duração razoável do processo. As respostas do réu, por exemplo, a contestação ela pode ser feita oralmente, o pedido contraposto pode ser feito oralmente, veda-se a reconvenção, porque a reconvenção é a ação do réu contra o autor dentro do mesmo processo, e a reconvenção, obviamente, ela contribui para uma dilação do processo, uma ampliação do tempo de duração do processo, então não cabe reconvenção nos juizados especiais. A colheita de provas pode ser feita verbalmente e apenas gravada, O julgamento, por exemplo, feito pelo magistrado, regra geral, deve ser feito na própria audiência de instrução e julgamento ou no prazo de 10 dias. A interposição de recursos, por exemplo, a gente tem que as decisões interlocutórias são irrecorríveis como regra nos juizados especiais. Todos esses procedimentos buscam dar exatamente uma informalidade, uma simplificação aos atos processuais, buscando, como fim último, alcançar uma duração razoável do processo. Bom, gente, o artigo 13, caput da Lei 9.099 de 95, ainda vai dizer o seguinte: os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta lei. Parágrafo 1º. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. O que o artigo 13 caput, parágrafo 1º da Lei 9.099 de 95 enuncia para a gente é nada mais nada menos que o princípio da instrumentalidade das formas. E o princípio da instrumentalidade das formas também existe no processo civil tradicional, mas aqui, obviamente, que ele decorre da ideia de informalidade e simplicidade, de simplificação dos atos processuais que se busca. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, fica muito evidente que se o ato processual atingiu a sua finalidade, ainda que ele não tenha sido praticado conforme as solenidades previstas em lei, ele não deve ser invalidado, quer dizer, não haverá nulidade se não houver prejuízo. Isso faz todo sentido, porque a forma prevista em lei, ela não tem um fim em si mesma. O objetivo da forma é permitir que, respeitando-se aquela forma para a prática de determinado ato processual, você consiga atingir determinada finalidade no processo. Bom, se a finalidade foi atingida, mesmo tendo sido o ato praticado de outra forma que não a prevista em lei, não há por que invalidar aquele ato, se ele atingiu a sua finalidade. Então, não causando prejuízo, o desrespeito à forma prevista em lei para a prática de determinado ato não gerará a sua invalidade. É isso que diz o princípio da instrumentalidade das formas, é isso que diz o parágrafo 1º, ao mencionar que não se pronunciará a nulidade se não houver prejuízo para as partes. Bom, gente, eu vou parando por aqui e na nossa próxima aula nós continuamos a falar sobre os princípios dos juizados especiais. Eu aguardo vocês.